Queridíssimos, boa noite, Luiz Guilherme falando, e vamos dar início agora ao nosso vídeo sobre estratificação social em Weber. No último vídeo eu falei sobre classes sociais em Marx, agora a gente vai ver uma ideia um pouco diferente, que é a ideia de estratificação social em Max Weber, que vai envolver a ideia de classes sociais, status e partidos. Já já a gente vai ver esse troço todo. Então vamos dar início ao vídeo de hoje. Primeiro, o que é estratificação social? O conceito de estratificação social é a ideia de uma divisão de uma sociedade em camadas, estabelecendo alguma forma de hierarquia entre essas camadas. E a estratificação ela decorre de alguma diferença de poder que existe dentro de uma sociedade. Então o Weber ele vai analisar três tipos geral de estratificação em diferentes tipos de sociedades. São elas a sociedade de castas, a segunda são as sociedades estamentais e a terceira são as sociedades de classes. Então, vamos avançar nesse processo. Antes da gente falar sobre casta, estamento e classes, a gente vai falar sobre dois conceitos extremamente importantes para o Weber, que é o conceito de poder e o conceito de dominação. O que é poder? Poder para o Weber é imposição de uma vontade. A partir de uma determinada situação, seja financeira, seja de status social, seja política, você pode ter uma maior ou menor capacidade de impor a sua vontade ao outro. Essa imposição pode ser de grupos ou pode ser de indivíduos. Então, a direção da escola tem o poder de impor a vontade dela sobre uma série de coisas. Por exemplo, qual vai ser o almoço do dia. Sobre, por exemplo, como é que vai ser distribuído os tempos das matérias entre os professores, quem vai dar aula qual dia e tal. Só que para isso ela precisa seguir regras que foram feitas pelos chefes das direções da escola. Então, quando a gente está falando de poder, a gente está falando de imposição de uma vontade. E ligado a isso tem o conceito de dominação. O que é a dominação? É a aceitação por parte dos indivíduos do poder estabelecido, garantindo legitimidade a esse poder. Ou seja, as pessoas entendem que é correta o exercício do poder, o exercício dessa dominação. Ou seja, a dominação significa legitimidade, significa aceitação por parte da população de uma série de regras que estão colocadas. E o Weber vai falar em três tipos de dominação. Primeira dominação. Dominação tradicional, baseada nas tradições. Já a gente vai ver um exemplo bastante bom. Então a sociedade tem uma série de tradições e aquele povo segue essas tradições. Segundo, dominação carismática, baseada no carisma de um líder. Alguém consegue pensar um exemplo? Dentro da sociologia, a gente pode pensar um exemplo muito clássico. Hitler. Regime nazista alemão. Mas os nazistas mataram gente à beça. Sim, é um problema seríssimo. Só que tem um problema ainda maior. Adolf Hitler, era uma pessoa extremamente carismática. Extremamente carismática. Ele tinha uma forma de falar que seduzia as pessoas. E ele, com seu carisma, dentre outros elementos, é claro, ele levou a Alemanha a um regime extremamente brutal. Então, é baseado no carisma de um líder. Carisma é aquela coisa que a gente não sabe explicar o que é, a gente apenas sente, que vem de uma outra pessoa. E o terceiro tipo de dominação é a dominação burocrática, que também pode ser chamada de burocrático legal, ou racional, ou até racional legal também. Pode ser uma mistureba desses nomes todos aí. Ele é baseado na obediência a regras determinadas, leis. Leis feitas por um Estado, por um parlamento que aprovou leis, e que as pessoas entendem que aquelas leis elas são legítimas. Por exemplo, você tem que parar o seu carro no sinal vermelho. Você não pode matar as pessoas, você não pode agredir o seu vizinho no prédio.
Por quê? Porque senão você vai ser submetido a uma lei. Né? Então, isso tudo são leis e a gente entende que essas leis elas são corretas. A gente às vezes discorda de certas leis, tá? Mas a gente entende que a legitimidade, que o Estado tem legitimidade para colocar aquelas leis, para fazer aquelas leis. Né? Então, esse aí é o elemento para o Weber. Né? Então, vamos avançar? Primeiro tipo de sociedade, então, para o Weber, de sociedade estratificada. São sociedades de castas. Né? São sociedades marcadas por comunidades extremamente fechadas, sem qualquer tipo de mobilidade social. Né? E quando o Weber vai analisar isso, ele está olhando diretamente para a Índia. Né? A Índia que se dividia em várias castas. Né? Primeiro, a sociedade ali obedece ao deus Brahma. Gente, eu não sei se Brahma tem a ver com a cerveja tem a ver com Deus, eu não sei, tá? Mas é o deus Brahma. Né? E ali saíram várias castas, né? Os Brahmanes, os Kshatriyas, os Vaishyas, os Sudras e os Párias, ou Dalits. Né? É um tipo de sociedade marcada por, primeiro, valores hereditários, ou seja, as tradições que passam de família, que passa de pai para filho, que passa de filho para neto, ou seja, valores que vão passando de gerações para gerações. Segundo elemento, comunidades extremamente fechadas a quem não pertence a ela. Então, se você é um Vaishya, você não vai ser um Kshatriya. Né? Se você é um Pária, você não vai ser um Sudra. Você não tem mobilidade social entre essas camadas sociais. Né? E é uma forma de dominação tradicional. Por quê? Está baseada em tradições. Tradições trazidas por um aspecto religioso, por aspecto dos deuses nos quais aquela sociedade da Índia acredita. Né? Então aqui a gente tem, essa figura foi tirada do livro de vocês, do livro didático de vocês, a sociedade de castas na Índia. Então, lá em cima você tem os Brahmanes, né, que são sacerdotes, os Kshatriyas, que são guerreiros, os Vaishyas, que são comerciantes, os Sudras, que são operários, os Párias, que são os Dalits, ou são intocáveis. Né? Ninguém pode tocar num Dalit. Né? Tinha uma novela muito famosa na Rede Globo há uns pouco mais de 10 anos atrás, chamado Caminho das Índias. E de lá tinha os personagens que eram os Dalits, né? Que ninguém podia tocar neles. Né? Eram a camada mais... Estava abaixo da camada mais baixa daquela sociedade. Né? Então, é uma sociedade onde não tem nenhuma forma de mobilidade social. Né? O segundo tipo, né, de sociedade estratificada que o Weber está analisando são as sociedades estamentais, são sociedades típicas do período absolutista do feudalismo, ou seja, pós-crise do século XIV, quando surgem ali as monarquias absolutistas. Né? Algumas características. Né? Primeiro, tem uma mobilidade social muito pequena. Você pode ter uma mobilidade social? Pode. Mas é muito pouco. Né? O segundo elemento são estamentos sustentados pela ideia do direito divino. Ou seja, eu sou rei porque Deus quis. É o direito divino. Eu sou um nobre porque Deus quis. Quais eram as camadas ali? Clero e nobreza, lá em cima. Os trabalhadores, né, o povo, na parte de baixo dessa pirâmide. Né? Gente, desculpa, eu tentei muito tempo botar essa pirâmide nesse gráfico, eu não consegui, tá? Eu vou tentar ainda, mas fecha parênteses. E é uma forma também tradicional de dominação. Se você tem ali uma sociedade que fala que o cara é rei porque Deus quis, ou que o cara é nobre porque Deus quis, é uma forma tradicional, está baseada em tradições, e as pessoas respeitam aquilo. Quando essa sociedade cai? No exato momento em que o pensamento daquela sociedade rompe com o direito divino, rompe com essa forma tradicional de dominação, quando entende que o cara é rei não é porque Deus quis, mas porque uma estrutura social colocou lá ele como rei. Ou seja, é aí que vem a ideia do iluminismo, a ideia da razão. E aí a ideia da razão, o iluminismo vieram para quebrar a ideia do direito divino. E é só a partir do momento que a sociedade muda o seu pensamento que esse período absolutista, que as monarquias absolutistas,
elas vão cair, né? Ou seja, rompeu-se com essa forma de dominação tradicional, mas elas se sustentaram durante muito tempo dessa forma de dominação tradicional. O cara é rei porque Deus quis. Bom, e aí a gente vai entrar na sociedade de classes, né? Então, primeiro, conceito. Né? O que é classe? Né? Probabilidade típica de propriedade de bens, de posição externa, status e de destino pessoal. O que isso quer dizer, professor? Vamos traduzir. É a capacidade de consumo e de participar de grupos de prestígio restritos. É isso que o Weber está falando, que são classes sociais. O elemento principal, capacidade de consumo, capacidade de comprar coisas, ou seja, renda mais alta, é um dos elementos desse processo. Na sociedade de castas, para o Weber, existe mobilidade social? Existe. Primeiro elemento. E essa estratificação que existe dentro das sociedades de classes, elas vão decorrer de 3 tipos diferentes de poder. Vamos lembrar o que é poder? Imposição de uma vontade. Então, tem 3 tipos que o Weber está analisando, né, de formas de você exercer o poder. Um é o poder econômico, que está ligado à sua classe social. O segundo é o poder social, que está ligado ao status ou prestígio que você tem. Você não precisa ter dinheiro necessariamente. E outro é o poder político, que está ligado à ideia de partido. Que partido não é o partido que a gente conhece do jeito que a gente vê aí na política. Tá? É outra coisa que já já a gente vai explicar também. Então, essa estratificação ela vai estar ligada ao poder e ela vai se dividir em classe, status e partido. E as 3 coisas ela vai se fundir de uma certa maneira. Então, vamos lá. Avançando. Estratificação no mundo contemporâneo. Reparem que eu falei de castas e eu falei de estamentos que já não são mais sociedades tão em vigor assim. A sociedade de casta na Índia ainda existe? Existe. Ela foi formalmente extinta, entre aspas, né, em 1949, né, através de leis, só que aquela sociedade continuam acreditando naquela forma de organização. Então, uma lei não bastou para extinguir uma sociedade de casta na Índia. Tá flexibilizada? Tá. Mas ainda continua lá uma série de valores religiosos naquela sociedade. Né? Então, a gente está agora falando aqui de uma estratificação no mundo contemporâneo. Né? Então, classe social está ligado ao poder econômico. Né? Ou seja, grupos de indivíduos em uma mesma situação econômica. Ou seja, capacidade de obter renda e de consumo. Né? Ou seja, se eu posso obter uma renda maior, se eu posso consumir mais, eu faço parte de uma camada que está acima das outras. Né? Segundo elemento, renda diferenciada gera diferentes oportunidades de escolaridade, de trabalho e de obter mais renda, né? Ocasionando várias situações de classe e diferentes interesses individuais. Ou seja, se eu tenho dinheiro, eu posso pagar uma escola, a melhor escola possível. E pagar uma melhor escola possível pode me levar ali na frente a que o meu filho tenha uma capacidade de renda maior do que os outros. Né? Ou seja, e aí, tendo maior escolaridade, ele pode chegar num trabalho que pague mais para ele. Ou seja, você repara que o elemento dinheiro aqui ele já está muito mais presente do que, por exemplo, em Marx. Né? Quando Marx está falando da ocupação do espaço da produção. Né? Ou seja, se você gera diferentes situações de classe, você gera diferentes interesses individuais. Porque, embora muitas vezes sejam trabalhadores, as pessoas se identificam com coisas diferentes. As pessoas não agem necessariamente como uma unidade. Ou seja, Marx está pensando numa classe trabalhadora. O Weber está falando Marx. Essa classe trabalhadora aí, ela tem muitas diferenças entre elas. Né? Então, calma lá no andor. Né? E ele vai falar, olha, por ter diferenças, eles não vão agir coletivamente. Né? Os dois vão brigar nesse ponto aí. Né? Então, o Weber está colocando que existem rendas diferentes. Daí vai sair classe A,
classe B, classe C, classe D, classe E, de acordo com a sua possibilidade de consumo, né? Só que não é somente dinheiro que define isso, né? O Weber mostra, no entanto, que ter o poder econômico não garante necessariamente uma influência irrestrita, não basta ter dinheiro. É necessário levar em consideração outros elementos, como o prestígio e a capacidade de influência política. Então, o que ele está falando desse prestígio? Ele vai chamar de status ou poder social. O que é isso? São grupos que se diferenciam pelo prestígio ou pela honra social. Grupos que se identificam pelo costume. Roupas que usam, hábitos alimentares, símbolos de distinção. Faz uma coisa. Eu sou da turma, tá, gente? Assim, eu frequento pagode, eu frequento samba, essas coisas e tal. Imagina eu chegar com uma roupa que eu vou num samba, numa praça ou num botequim qualquer. Imagina eu chegar com essa roupa numa festa de gala no Copacabana Palace. Vocês acham que eu vou passar da porta? Vocês acham que vocês vão passar da porta? Tenta. Imagina um morador de rua, né, com as suas roupas rústicas, tentando entrar num shopping das elites. Será que ele vai conseguir? Dificilmente. Provavelmente ele vai ser barrado na porta. Agora vamos supor que a gente tenha conseguido entrar naquela festa de gala no Copacabana Palace. Aí passa aquele garçom com aquela bandeja cheia de salgadinho. Nós, seres humanos normais, né, a gente pega aquele copo, enche de salgadinho para ir comendo e tal. Vão olhar torto pra gente. Vão olhar torto. Né? Ou seja, as pessoas têm hábitos que são diferenciados de acordo com a sua classe. Né? Ao mesmo tempo, esse cara que está lá na festa de gala do Copacabana Palace, se ele chegar num pagodão no meio de Madureira, chegar com aqueles hábitos todo refinadinho, a galera vai olhar torto e falar: ô meu filho, porra, você liga, né? Onde é que tu tá, né? Ou seja, você tem diferentes formas de comportamento, né? E isso vai gerar diferentes formas como você vai ser aceito num grupo ou no outro, independente do seu dinheiro, independente de quanto você tem no bolso. Né? Ou seja, não basta ter dinheiro para que isso garanta status social em determinado grupo. Você tem que ser aceito. Né? E muitas vezes famílias de prestígio se fecham em estamentos. Muitas famílias ricas, por exemplo, quando veem seus filhos ou suas filhas casarem com alguém mais pobre, calma lá. Se esse casamento for possível, né? Gente, estou falando que isso é geral, não, tá? É exemplos, assim, mas existe esses casos. Se esse casamento for possível, é por separação total de bens. Não tem negócio de comunhão de bens, não. Os bens da minha família vão continuar com a minha família. Né? E você tem aí um elemento também de uma forma de poder, de dominação tradicional. Né? Tem tradições envolvidas nesse processo. E vai falar também o seguinte, né? O Weber vai estar colocando também o seguinte, você pode ter dinheiro, você pode não ter status social, prestígio, mas você pode ter um poder político, né, que ele chama de partido. Repito, partido não é o que a gente entende como partido. Né? É a busca por grupos de exercícios, por grupos, no exercício de tentar impor o seu interesse em um certo espaço. É a capacidade de dirigir determinadas estruturas burocráticas, ou seja, direção do Estado. Só que direção do Estado você não faz somente filiado a um partido político. Você tem várias formas, vários grupos políticos influenciam o poder político. Uma aula que a gente deu aqui, alguém usou um exemplo muito bom de um filme chamado Democracia em Vertigem, né, que fala sobre a queda da Dilma e tal. Em certo momento, esse filme ele mostra
ele está mostrando ali o Palácio do Alvorada, né, onde morava, que é a residência oficial do presidente da República, seja ele quem for. E alguém faz um comentário, assim, um presidente faz um comentário para um dono de uma empreiteira. Ele fala, você por aqui, né, entrando no palácio numa festa. Aí o dono dessa empreiteira conta para essa presidente, acho que, se eu não me engano foi a Dilma, não tenho certeza. E aí que fala assim, não, a gente sempre está aqui, vocês é que mudam. Ou seja, você pode ter grupos econômicos, grupos políticos que não estão ligados à política tradicional, à política formal, mas que essas pessoas têm influência política, né? E podem ou não ter dinheiro. Então isso está ligado a essa ideia de partido. Quer ver um outro poder que pode ser relacionado com isso? Quando a gente pensa em milícias. Como que as milícias tentam influenciar as leis? Como é que a milícia tenta estar dentro do espaço do Estado, dentro do parlamento? Também é um elemento que a gente pode entender isso como um poder político. Né? E é uma forma de dominação burocrático-legal, né? Ou racional. Enfim, são formas como esse poder político influencia nas leis. Você não precisa ter dinheiro e você não necessariamente precisa ter prestígio. Né? Vamos ver dois exemplozinhos aqui que eu acho interessantes. Isso aqui. Exemplo de status, poder social. Banheiro, isso aqui foi tirado em algum tribunal de justiça. Né? Tem o banheiro dos desembargadores, banheiro feminino e masculino. Ou seja, eles exigem e conquistam um banheiro só para eles. Né? E aqui do lado, repara o seguinte, são ministros do STJ, que é a terceira instância, é uma corte superior, é a terceira instância de julgamento. Né? Repara nas roupas, né? Repara na forma de se vestir dessas pessoas, repara na maneira deles se portarem para a foto. Tem um ritual aí. Tem um ritual. Se você não se adequa a isso, você não vai fazer parte daquilo ali. Então são formas desse poder social, desse prestígio, como é que isso se coloca. Né? Então todo mundo tem que andar com a beca, né? com essa coisinha aqui, branca aqui, né? Ou seja, uma vestimenta específica deles. Quem não se adequa a isso, está fora. Queridíssimos, qualquer dúvida, deixem no chat, a gente vai responder ou procurem no WhatsApp. Ok? Então a gente fica por aqui e aquele abraço a todos.